Hoje a palavra para você, para mim, para nós, meus irmãos, é ânimo nos caminhos de Deus, ou nos caminhos da vida. Você sabe que os caminhos da vida, nossas vidas, muitas vezes nos enganam. Os caminhos muitas vezes parecem, aparentemente, às vezes, aos nossos olhos, uma coisa boa, e de repente não é. Então, eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Naturalmente, quando o Senhor Jesus ministra, encerrando essa parte do capítulo 16, ele vem lá desde o capítulo 14, meus irmãos, trazendo aos discípulos palavras com substância poderosa de esperança, porque Jesus está anunciando que ele ia passar pela cruz. Os discípulos estão chocados com o que o Senhor Jesus está falando, e ele começa o capítulo 14, nós conhecemos, sabemos, o Senhor fala assim aos discípulos: olha, vocês creiam em Deus e creiam em mim. Eu vou ao Pai, mas eu voltarei. Então, e depois vai mostrar para os discípulos que vai dizer para eles: olha, vocês podem entender que tudo que vocês pedirem em meu nome, segundo o propósito de Deus, vocês vão receber. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, que já é uma prova. Você tem o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus hoje, por causa dessa promessa do Senhor Jesus. Então nós desfrutamos disso, porque se não fosse pela ação do Espírito Santo, meus irmãos, todos nós certamente não estaríamos aqui. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode dar glória a Deus. E aí o Senhor Jesus vai fazer essa promessa, faz a promessa que vai voltar, a promessa do Espírito Santo, a promessa dele, e nós vamos então para o capítulo 15, daí nós falamos domingo passado, a questão da permanência, e permanecer significa estar focado, estar no Senhor, porque se eu não permanecer no Senhor Jesus, eu não tenho perseverança. Eu preciso de permanecer no Senhor. No que nós falamos? Permanecer na pessoa dele, na palavra dele e no amor dele, que foi cantado aqui. Gostei muito dessa expressão: permaneço no teu amor. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho, meus irmãos, essa questão da aflição, primeiro, antes de falar do ânimo. Aflição, isso vem para todos nós. Eu já gravei um tempo atrás, alguns anos, sobre essa expressão também, mas hoje o foco é outro. Porque é todo tipo de sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento gera aflição. Se gera aflição, gera desânimo. É uma cadeia, uma sequência. Enfraquece a fé, desmotiva a pessoa. E são coisas da vida, coisas que eu passei, você passa, que são decepções, frustrações, medo, perda, enfim, tudo isso gera de alguma maneira o desânimo. Mas eu não estou aqui só para grifar o desânimo. Eu estou aqui essa manhã porque o Senhor quer dar ânimo para a nossa caminhada em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Ânimo, meus irmãos. Então, quando o Senhor Jesus está falando com os discípulos, e ele fala assim, encerrando: olha, digo essas coisas. Que coisas que o Senhor Jesus tinha dito? Esse capítulo 16, quando você lê depois, vai ver que é um capítulo pesado para os discípulos. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão morrer por causa do meu nome, mas a alegria, que eles vão se alegrar por causa disso, mas a alegria de vocês será completa. O Senhor Jesus fala no capítulo 16 aqui, e vai mostrando isso tudo, dizendo: também há minha esperança. E agora, quando ele encerra, ele está dizendo assim: digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então nós sabemos que a primeira coisa que entendemos, que nós dependemos da presença do Senhor Jesus, porque dela vai ter paz. Então ele está grifando isso para os discípulos. Mas quando ele diz: olha, vocês vão ter aflições, porque o Senhor Jesus sempre falou a verdade e sempre vai nos prever. Então muita gente vive muitas vezes um evangelho do oba-oba, o evangelho só de que tudo está bom, maravilhas e tal, mas não é assim. A Bíblia não fala disso. O Senhor está falando que ela tem aflições. E você, no seu dia a dia, como também passei, nas nossas lutas do dia a dia, temos aflições, passamos por situações muito complicadas.
E ele quer dizer isso: olha, vocês vão passar por isso. Mas, em tudo isso, meus irmãos, eu vejo quando o Senhor Jesus fala assim: tenham ânimo. E eu queria pensar um pouquinho então sobre essa questão do ânimo. Eu lembrei, por exemplo, aqueles discípulos que estão no caminho de Emaús, e eles estão indo, um domingo à tarde já, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado de manhã, e eles estão decepcionados, porque eles esperavam outra coisa, e agora para eles ainda o Senhor estava morto. Eles não tinham ainda a informação de que o Senhor Jesus estava ressurreto. E esses discípulos estão num caminho de Emaús. E aqui tem a primeira aplicação. Quando você está no caminho de Emaús, você está voltando atrás. Você está voltando decepcionado. E ele, os dois discípulos decepcionados, andando e tal. De repente, o Senhor Jesus chega, como assim, e eles não percebem, porque os olhos da fé não estão abertos. E aqui uma coisa muito importante: quando os olhos da fé não estão abertos, sejam olhos espirituais, você não percebe as coisas. E o Senhor Jesus está andando ali, fala com eles, e aí o Senhor Jesus traz a memória para eles. Olha que coisa maravilhosa. Então, o primeiro entendimento na minha caminhada, muitas vezes estou decepcionado e não entendi por que aquilo aconteceu, por que não tem respostas, mas o Senhor Jesus está andando comigo. Eu quero dizer para você: o Senhor Jesus anda com você todo dia. O Senhor Jesus não é indiferente à sua situação. O Senhor Jesus não é aquele que está longe. Mesmo que você não esteja sentindo, Ele está perto, está com você. E por isso que agora, hoje andando conosco, é a manifestação do Espírito Santo que fala, que traz a memória. A memória de quê? A palavra. Que nem eu estava ministrando lá com o irmão Seixas. Irmão Seixas, a palavra para você: o Senhor é o socorro presente na angústia. Então é aquilo que o Espírito vai trazendo, e aí o Senhor vai falando com os discípulos, e chega um momento que diz assim: nosso coração ardia, nós sentimos que tinha algo diferente naquela conversa, até que o Senhor Jesus então entra na casa com eles. Isso está lá em Lucas capítulo 24, versículo 21 em diante. Quando o Senhor Jesus entra na casa, servem ali o pão, parte o pão, compartilha o pão, o Senhor Jesus então sai. Então ele já está naturalmente ressuscitado. E eles aí então glorificam a Deus e fazem o que, irmãos? Voltam a Jerusalém. Toda vez que nós temos essa percepção que quebrou o desânimo, rompeu o desânimo, rompeu a decepção, e temos a resposta, temos o manifestar da graça do poder de Deus, o que eu faço? Eu vou de encontro dar o testemunho daquilo que aconteceu na minha vida. Posso ouvir um amém? Amém. Então foi isso que aconteceu. Eles voltou lá para os discípulos: não, o Senhor Jesus está ressurreto, Ele esteve conosco, andou conosco. Eu quero dizer para você nessa manhã, no teu desânimo, nas suas frustrações, o Senhor está andando com você. Amém? Porque nós passamos por isso, irmãos. Numa hora de dor, de perda, ainda estamos vivendo a consolação da irmã Leda, que partiu. Está conosco, mas isso não separa o momento das dores e tristeza. Então essa é uma primeira percepção, aqueles discípulos estão andando. Mas eu quero olhar também, nós temos assim muitos versículos a respeito do desânimo. Vou mencionar alguns aqui, até se puderem projetar para nós é bom. Por exemplo, gostaria que vocês colocassem lá 2 Coríntios capítulo 2, aliás, capítulo 4 versículo 9, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 9, olha o que diz essa palavra: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Posso ouvir um amém? Somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Diga para o seu irmão: não fique desanimado, não desanime, o Senhor está caminhando comigo, o Senhor está conosco. E eu digo isso em nome do Senhor Jesus, porque é experiência própria. Mas ele vai falar ainda mais, ele vai dizer, continuando ali, olha:
Olhando aqui, vou estar lendo aqui na minha tradução, mas você pode ler também. Ou seja, perplexos, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, a palavra de Deus é o que traz. Veja que aqui ele está mostrando, quando ele diz assim aos discípulos: tenham um bom ânimo. Veja que tudo que você lê sobre ânimo, e tem muita coisa na Bíblia sobre ânimo, mesmo quando o Senhor Jesus, por exemplo, aquela mulher que tocou no Senhor Jesus, que foi curada de 12 anos, e ele chama quem tocou em mim, e quando ela vem, ele vai dizer para ela assim: tenha ânimo, a tua fé te salvou. Quando aqueles 4 homens levaram aquele homem aleijado na presença do Senhor Jesus, que abriu o telhado e desceram na presença do Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala o que para aquele homem? Tenha ânimo, teus pecados estão perdoados, levanta e leva embora a sua história. Olha quantas vezes, vai ter muitas vezes que o Senhor vai falar: tenha ânimo. Então eu quero dizer para você nessa manhã, é uma coisa que é nossa, é a nossa reação. Isso só é possível pela fé, meus irmãos. Amém? Pela fé que nós temos ânimos, pela fé nós olhamos no que é impossível, nós olhamos como é possível. Pela fé nós olhamos uma situação que está fora do controle, mas o Senhor está no controle. Pela fé nós estamos angustiados, mas a tua paz está comigo, Senhor Jesus. Então é pela fé, meus irmãos. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer, sabe? E uma das coisas que nós precisamos entender, e isso faz muitos anos, naturalmente. Quando você tem 73 anos, já faz 72, ainda vou fazer 73. Conto cada dia. Eu fui para fazer uma substituição de um gerente lá na Fazenda Rio Grande. Aquele tempo, vocês nem imaginam, hoje Fazenda Rio Grande é uma beleza. Mas aquele tempo era uma cidade de bandidos, assim, uma cidade perigosa. E o banco tinha uma agência lá, no beiro da BR, próximo da BR. Então era assaltado a cada 15 dias, tinha um assalto. E eles me mandaram para lá, vamos mandar o crente para lá. Só que era para substituir só por 30 dias, né? A pessoa estava de férias e eu fui. Mas eu já sabia que ele também seria despedido, porque havia situações contrárias lá. Então fiz um trabalho, me dediquei corpo e alma, tal, todo dia orando e trabalhando. E aí deu o último dia, eu falei: e agora? Hoje é sexta-feira, segunda-feira eu estou de férias, eu vou estar de férias. Aí passei uma mensagem para o responsável da diretoria e falei: estou de férias, vou estar de férias segunda-feira. Ele falou assim: não se preocupe, a gente vai pôr alguém aí. E fui para casa, vim para casa. E tinha uma promessa, tinha uma palavra que eu poderia ser o gerente da agência, apesar de ser um lugar perigoso. E aí, estou vindo no caminho e comecei a me entristecer. Como é que pode? Não reconheceram, não falaram nada, não me deram nenhuma esperança. Começou assim a dar uma angústia no meu coração, uma decepção. Sabe quando você faz bastante, às vezes abençoa tanto, faz tanto para uma situação, para uma pessoa, e aquilo não tem resposta, não tem reconhecimento, você se decepciona. Mas o Espírito ministrou meu coração e falou assim: comece a louvar a Deus, comece a agradecer a Deus. E eu dei assim aquele choque, né? Comecei a agradecer a Deus, comecei a glorificar o Senhor Jesus, comecei a agradecer pela minha vida, a vida da minha família, pelo trabalho, pelo emprego. Comecei a agradecer, meus irmãos, glorificar a Deus. Ali Deus ministrou a minha alma, meu coração. Cheguei em casa melhor, feliz, agradecido, porque também segunda-feira tinha férias. E estamos fazendo lanche, eram 8 horas da noite. Me ligam da diretoria. Falei: ligar esse horário? Estão demitindo já. Aí falaram assim: o senhor pode viajar, pode entrar de férias. Quando o senhor voltar, o senhor é gerente da agência. Que alívio, glória a Deus. Então assim, nossa caminhada, nos nossos momentos, acontecem essas coisas. Você se decepciona,
mas Deus está na nossa caminhada, meus irmãos. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Louvado seja o Senhor Jesus. Só um pouquinho também sobre família. Eu lembrei de Josué. Quando ele teve que ele subiu Caleb, mais 10, ou seja, 12 que foram para sondar a terra, ele tinha 40 anos. E claro, você sabe da história, eles voltaram, todos os 10 decepcionaram, falaram, não, lá só tem gigante, nós não temos condições, não dá para entrar nessa terra, não. Mas Josué e Caleb não. O nosso Deus, olha a fé, o nosso Deus nos dará a conquista das terras. O nosso Deus vai derrubar por terra todos aqueles gigantes. O nosso Deus nos dará as terras. Veja que eles se posicionam, reagem com ânimo, mas pela fé. Então você, hoje, essa manhã, eu quero dizer para você, reaja sempre pela fé. Tenha ânimo, meus irmãos. O Senhor Jesus venceu. Quando ele diz que ele venceu, ele quer dizer o seguinte: se eu venci, vocês são vencedores. E a palavra de Deus fala em Romanos sobre isso. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. O Senhor está dando vitória nessa hora, sobre a minha vida, a vida dos irmãos, as famílias que estão aqui representadas, aqueles que estão assistindo, porque o Senhor venceu, e por isso nós somos vencedores. Mas Josué entra então na terra, naturalmente, depois lá, já agora com 80 anos, ele entra, conquista aquelas terras, aquelas cidades, começando por Jericó e assim vai. Mas chega um momento que o povo, meus irmãos, e aqui eu quero mostrar para você o que faz o sincretismo religioso, o que é a pessoa acreditar em Jesus Cristo, mas também em outras coisas, e também levar para o caminho da idolatria ou da adoração. Meus irmãos, isso para Deus é rejeitado. E o povo rebelde, e agora esse povo não era mais aquele povo do deserto, era já a segunda geração. E aí eu quero trazer uma coisa aqui para você. Você está vivendo hoje a história de alguém lá atrás. Tem que valorizar a história das pessoas, meus irmãos, de todos aqueles que se ajudaram. A história tem a ver. Se você não valoriza a história, o passado, as pessoas que Deus usou, você não tem sentido. O presente para você é uma coisa passageira, coisa que você não valoriza também. Então que o Senhor nos ajude. Mas o que eu quero chegar? Que Josué passou por toda aquela situação. Chega um momento que ele tem que tomar uma decisão e diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aconteça o que acontecer, se vocês querem ir por esse caminho, pode ficar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Fiquem em pé um pouquinho, meus irmãos, e nesse momento quero que você também ore pela sua família, ore por aquelas pessoas que você sabe que precisam de ajuda. Levante a sua mão comigo. Essa oração é uma oração em função da família. Pai, nós te louvamos. Assim como disse Josué, Pai, nós dizemos que nessa manhã que eu e a minha família queremos servir ao Senhor Jesus, serviremos ao Senhor Jesus, e eu peço a bênção sobre todas as famílias aqui representadas em nome do Senhor Jesus, amém? Se você crê, você vai aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa rocha eterna. Louvado seja o Senhor Jesus, amém, amém. Pode sentar. Nossos caminhos, então, tem a nossa vida particular, nossas batalhas, mas tem o caminho com a família. E sabe, lembrando, né? Agora estou lembrando também, não tem como. Lá em 1 Samuel capítulo 30, meus irmãos. Eu gostaria agora, talvez, se você conseguisse colocar aí na tela, versículo 6, por favor. Esse versículo. Os midianistas tinham passado por aquele vilarejo e Davi e seus homens estavam fora, porque estavam numa outra situação. Mas os midianitas arrasam com aquele vilarejo, queimam tudo, destroem tudo, e pegam as famílias, as crianças, as mulheres e levam embora.
E quando então chega ali Davi, pensa você, que Deus nos livra disso, mas pensa você chegar em casa, cadê os meus? Para onde foram? E aí eu quero dizer para você, essa semana mesmo falei com um irmão aqui da igreja, irmão, cuidado, aonde você está aqui agora, tem uma batalha espiritual. As batalhas espirituais você pode não ver, mas elas existem e estão aí, tentando destruir a sua família. E aí, ele faz o quê? Ele ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, filhas. Davi, porém, fala comigo, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. A minha tradução diz assim, reanimou-se no Senhor. Mas esse reanimar-se foi primeiro o seguinte, ele teve uma atitude e ele orou a Deus, o que devo fazer? E Deus fala para ele, pode perseguir, que você vai vencer esses inimigos e vai trazer a sua família. E de fato ele fez, e de fato ele realizou isso. Então eu quero mostrar para você, batalhas espirituais, você vence, mas você tem que ir de encontro. Não dá para ficar parado só. É uma situação, vai lá de encontro. Pede perdão, confronta, fala o que está acontecendo, mas vai de encontro, porque o inimigo só é derrotado quando nós vamos em nome do Senhor Jesus, isso pela oração. Então veja, nós temos aqui a caminhada da fé, dos caminhos da vida, nós temos uma caminhada lutando pela família, que nós precisamos lutar pela família, pelos familiares e também naturalmente pela nossa igreja. E agora eu quero ir para a conclusão aqui, meus irmãos. Tem muita coisa, mas eu quero mostrar para vocês. Eu quero dizer o seguinte, a fé, nesses momentos, ela tem que ter uma perspectiva em Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Porque às vezes colocamos muito a razão, muito aquilo que entendemos que é o melhor. Não, eu coloco a minha fé na pessoa do Senhor Jesus. Dele vem a minha vitória. Ele é o meu Senhor, e essa perspectiva de fé na pessoa de Deus, na pessoa também de Deus, é o amor de Deus, a graça, através do Senhor Jesus, que na cruz do Calvário, levou sobre si os meus e os seus pecados. Então antes de tudo, eu preciso entender que eu tenho uma visão de um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Senhor Jesus que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu todas as trevas, todos os inimigos, ressuscitou, está vivo. A minha percepção de fé está na pessoa do Senhor Jesus, e porque está na pessoa do Senhor Jesus, eu tenho esperança, eu tenho confiança. E lembre-se que quando o Senhor Jesus fala com os discípulos, ele diz, olha, vocês vão receber poder, diga assim comigo, poder do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, busque o Espírito Santo de Deus, peça o revestimento do Espírito Santo de Deus, porque o poder do Espírito Santo é através dele. Quando você ora, quando você ordena alguma coisa, vai acontecer, porque você está agindo com a unção do poder do Espírito Santo de Deus. Não dá para você pensar diferente. Então nós dependemos disso. Então eu ando pelo caminho da vida, mas procurando com essa consciência, com esse temor, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, ainda que eu não estou percebendo ainda, até que chega o momento e você vai entender aquilo que Deus está falando. E por fim, quando você está andando com o Senhor Jesus, você luta pela sua família. Você luta pela família. Você não deixa de estar. Mas, concluindo, meus irmãos, nós precisamos entender que a unidade é que fortalece. Estar reunidos como igreja, porque nós temos uma missão. Os jovens agora estiveram aí no Atlético, milhares, aliás, e ouviram muita palavra, mas eu digo para você, na minha geração de juventude, nós também fizemos muitas coisas. Nós também, com aquela geração, abalou a cidade, abalou a época. Nós pregamos que Jesus Cristo era real, era verdadeiro. A gente fazia campanha, trabalhava nas praças, nos lugares, íamos em todos os lugares, nas prisões. Nós pregamos a palavra de Deus. E os jovens também revolucionaram. Então eu digo para vocês, jovens, agora é o tempo de vocês. E nós estamos abençoando de vocês.
Vocês não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Amém?